Halloween tá chegando e se, assim como eu, tu gosta de fazer leituras temáticas nessa época do ano, tu vai gostar desse vídeo, porque hoje aqui nós temos uma lista com muitos livros que são a cara do Halloween. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. E se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Eu não podia deixar essa lista de fora, porque vocês sabem que eu adoro essa temática. E já quero pedir desculpas aí, porque não temos decoração de Halloween. Mas se tu me acompanha lá nos stories, tu sabe que não tem, porque as coisas estão bem corridas por aqui. Realmente eu não tive tempo de ir atrás de decoração pra arrumar aqui esse ano. Mas, né, estamos aqui com a lista, o conteúdo é o que importa, eu espero pelo menos. Então vamos logo para essa lista, porque aqui eu vou dar dicas de livros com gostinho do Halloween. Gente, eu adoro essa época, sério. Adoro. Se tu também gosta, vamos lá para pegar algumas dicas de livros para ler com essa temática. Eu vou começar com um livro de clima de Halloween mais para medrosos, assim como eu, que é Coraline, do Neil Gaiman. Esse livro, ele é infanto-juvenil, né? Tá na minha estante atualmente, ele tá na parte de livros infanto-juvenis, mas é um livro que traz, sim, o clima do Halloween. A gente tem aqui uma menina muito corajosa, tem vlog de leitura desse livro, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir, mas é uma menina muito corajosa que descobre que existe um mundo muito parecido com o dela, entrando em uma porta aí que é meio escondida na casa dela. Ela chega nesse outro mundo, só que lá os pais dela, que aparentemente são iguais aos pais dela na vida real, têm olhos de botão. E eles começam sendo muito queridos e tudo mais, só que algumas coisas vão começar a acontecer, coisas mais macabras, e ela começa a perceber que as coisas não são um mar de rosas que ela achou que fosse. Sério, é um livro que quando eu lia à noite, assim, eu ficava bem arrepiada. A minha irmã também disse que ela ficava com medo de ler ele de noite. Mas é um livro super tranquilo, só que pra quem é mais medroso talvez fique com um pouco de medo, sabe? Um livro que eu li no Halloween do ano passado foi Hamlet, do Shakespeare, porque aqui a gente tem uma história de fantasma. O rei Hamlet, ele morre, não sabemos como, mas ele acaba morrendo e o seu filho começa a ver o fantasma, né? O filho do rei Hamlet também se chama Hamlet, mas é o príncipe Hamlet, ele começa a ver o fantasma do pai dele. E o fantasma do pai dele tem algumas coisas pra contar pra ele sobre a morte dele, como que aconteceu, quem que foi o responsável. E o filho começa a meio que se torturar mentalmente. Será que eu conto pras outras pessoas sobre isso? Será que eu tomo alguma providência? Porque o pai dele acaba contando coisas de pessoas que são próximas a ele, sabe? E ele entende que se ele contar isso pra alguém, se ele tomar alguma providência, essas pessoas vão se ferrar, né? Então ele fica muito pensando nisso, ele não sabe o que ele faz, e o livro é basicamente o filho do rei tentando entender o que vai se suceder disso, o que ele pode fazer perante isso, tanto que nesse livro tem aquela frase sobre ser ou não ser, porque ele chega no momento em que ele tá se torturando tanto que ele não sabe se ele continua vivendo ou não, porque ele pensa que talvez seja melhor ele morrer pra não ter que lidar com tudo isso. Ele traz essa coisa da cabeça desse príncipe que de certa forma é um adolescente, então ele já tem que lidar com os próprios problemas de adolescente, e aí surge esse fantasma aí pra abalar um pouco mais as coisas. Outro livro que eu li no ano passado, aí no próximo aí do Halloween, foi Drácula, do Bram Stoker. Esse livro, eu primeiro achei que eu fosse gostar menos, aí depois eu fiquei esperando um pouco mais, mas no fim é uma história que me agradou. Eu não recomendo essa edição, então eu vou deixar essa edição e vou deixar uma outra que é que eu recomendo aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem adquirir algum desses livros, todos os links ficam aqui na descrição. E esse livro aqui, ele tem esse gostinho do Halloween, porque a gente tem aqui o Conde Drácula, né? É a história do Bram Stoker sobre o Drácula. Então aqui a gente tem esse conde que vive em um castelo isolado lá na Romênia e tal. Tem o seu advogado aí, o Jonathan, que vai no seu castelo pra resolver algumas coisas. E ele não sabe, né, que se trata de um vampiro. Então ele começa a perceber algumas coisas meio estranhas, aí ele volta pra casa
E algumas coisas estranhas começam a acontecer ali no círculo de amizades dele, envolvendo o Drácula. Pra quem não sabe, o Van Helsing surgiu no livro do Drácula, então ele é um médico e ele quer caçar o Conde Drácula, né? Ele fica sabendo aí de toda a situação e quer caçar o Conde Drácula. E, gente, esse livro eu achei que ele fosse bem mais lento, mas não, ele é uma leitura bem fluida, bem boa de ler, e a história realmente nos prende. É um livro que, como eu disse, eu ainda não sei se eu gosto muito ou se eu esperava mais, mas é uma história muito boa e traz aí esse gostinho do Halloween, esse arrepio que dá aí uma noite escura, um vampiro à solta e umas pessoas aí tentando ir atrás dele. Outro livro que eu super recomendo é Jack o Estripador. Esse aqui é o primeiro livro da série Rastros de Sangue, da Carmen Maniscalco. Eu só li os 2 primeiros livros atualmente, infelizmente, porque eu quero muito ler os outros 2, eu já tenho eles aqui, inclusive quero ver se eu leio o 3º ainda esse mês, mas essa série é muito legal, pelo menos os 2 primeiros livros que eu li. Aqui a gente tem uma protagonista, que ela é uma mulher que ela quer ser médica forense, só que a gente tá falando aqui, eu acho que é o século XIX, então, né, quase impossível uma mulher conseguir fazer qualquer coisa naquela época, e ela quer ser médica forense. E daí, a escritora, ela usa o caso do Jack o Estripador nesse livro. A gente tem o Jack, que tá aí matando mulheres, né, e o tio dela, que é médico forense, ele tá investigando isso, e ela começa a ajudar ele também. Então, é bem interessante. Claro que o final do livro é bem diferente do final da história do Jack o Estripador da vida real, né, porque na vida real não teve um final exatamente, e aqui tem. Mas é um livro de investigação, se passa no século XIX, é um romance histórico, traz muito da história, né, de toda aquela situação, como as pessoas estavam lidando com aquilo. Traz também a percepção do papel da mulher, né, porque aqui, como eu disse, ninguém apoiava que ela fizesse isso, só o tio dela e um amigo. Então todas as outras mulheres conhecidas dela queriam que ela ficasse tomando chá e bordando, e não era isso que ela queria fazer. Então ela resolve ir atrás do que ela quer, mas isso não é bem aceito por todos, né? Era óbvio que eu ia trazer alguma coisa da rainha do crime, porque temos um nicho especialmente para ela aqui, e porque eu acho que os livros da Agatha Christie também, se tu gosta de ler mais livros policiais aí no Halloween, tem tudo pra dar certo. Eu trouxe A Casa do Penhasco, é um livro que eu li mais recentemente dela e foi um dos livros que eu mais gostei dela que eu já li. Aqui a gente tem uma mulher que ela mora em uma casa que ela recebeu de herança, e a casa tá meio que, tipo, caindo aos pedaços, assim, mas ela é muito apegada àquela casa por várias coisas que ela já viveu ali e tudo mais. E aí ela conhece o Poirot, e conversando com o Poirot, tipo, ela deixa escapar algumas coisas que aconteceram com ela recentemente, coisas que ela achou que eram coincidências, só que o Poirot começa a perceber que tinha algumas coisas ali que era muito difícil ser coincidência. Coisas como, por exemplo, o quadro que tinha em cima da cabeceira da cama dela, um quadro super pesado, que era pregado na parede. Quando ela levanta pra ir tomar água, no meio da noite, quando ela volta, o quadro caiu em cima da cama dela. Ou uma bala que passa raspando pelo rosto dela e ela não vê da onde que essa bala veio, como que alguém tava com uma arma ali, sabe? Coincidências demais. E o Poirot começa a perceber que alguém não quer essa mulher mais no caminho. E ele começa a investigar, só que é muito difícil essa investigação, porque na verdade tu tá investigando um homicídio que não aconteceu ainda. Então esse é realmente a questão. E também a questão do motivo. Parece que ninguém tinha motivo naquele livro. Sério, é um livro muito bom. O final é muito chocante. Eu fiquei de queixo caído. É um dos melhores dela que eu já li. Sem contar que essa coisa de casa no penhasco e tal é uma casa muito antiga. Já aconteceu muita coisa ali. Então ela traz muito dessa coisa de casa assombrada, sabe? Os próprios empregados falam muito que a própria casa, ela é como se tivesse uma vida própria ali. Então traz realmente essa coisa de assombração e tal, que eu acho que tem também muito a ver com o Halloween. A minha última indicação, eu pensei muito se eu ia falar desse livro aqui, porque eu acho que todo mundo, né, já tá
cansado de ouvir falar sobre esse livro dessa época, mas eu pensei que parece que o Halloween na literatura, ele não tem mais sentido sem essa coleção de livros, que é Harry Potter, né, gente? Não tem como desvincular Harry Potter aí do clima de Halloween. É uma escola de bruxos, de bruxas que vão pra lá aprender magia. Então, é um dos livros que mais tem a ver aí. Eu queria muito ler um livro do Harry Potter no Halloween, gente, reler, né? Mas a minha agenda tá cheia até o fim do ano pras leituras. Mas sério, tem todo o clima, cara. Se tu tá pensando em alguma coisa pra ler no Halloween e tu nunca leu Harry Potter, só assistiu os filmes ou nem viu os filmes, cara, sério, investe em Harry Potter, vale super a pena. É a minha série de fantasia preferida e sempre vai ser, porque é incrível, fenomenal. Eu vou deixar a minha TBR de Halloween, minha TBR temática aí, aqui na telinha amarelinha do final, pra quem quiser assistir em seguida. Eu selecionei alguns livros não lidos aqui da minha estante, que eu acho que tem a ver aí com Halloween, e coloquei na minha TBR de outubro. Então vai lá ver, porque né, vai sair vídeo de leituras, mas aí vocês vão conseguir ver o que eu consegui ler e o que eu não consegui, porque como eu já disse, esse mês tá bem corrido, as coisas estão bem complicadas por aqui, mas eu estou tentando, tá bom? E eu quero muito trazer mais listas temáticas pra esse canal, e eu já tô com algumas ideias, alguns roteiros sendo organizados aí sobre isso, então já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra te não perder nenhuma lista que vai sair por aqui. Deixa tuas dicas aqui nos comentários, porque eu adoro ler os comentários de vocês e eu pego muitas dicas por ali também. Curte esse vídeo se tu gostou, um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.